Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né? Que a gente está virando aí os momentos do dia agora. Então hoje a nossa live está sendo nesse horário, tá? A gente está testando aí um horário um pouquinho diferente no fim, isso, tentando reconectar. Então a gente está testando esse novo horário de live, né? Pelo menos no fim de semana. Eu acho que está todo mundo em casa, de repente pode ser um horário mais tranquilo, não choca muito, né, com outras coisas que às vezes a gente está fazendo. Existem muitas lives hoje, né, dentro desse horário das 20 horas, 19h30, 20h30, e até eu recebi de algumas pessoas, assim, né, falando isso. Ah, nossa, que pena, você vai fazer uma live hoje, fulano vai fazer uma live também. A gente está vivendo esse momento aí, né, de muita gente usando realmente as ferramentas aí da internet, né? Eu acho super bacana. As lives elas ficam, né, no Facebook, elas ficam gravadas nos feeds de notícias, tá? Então a gente é capaz de assistir depois, mesmo que você não consiga assistir tudo online ao mesmo tempo, né, de muitas pessoas, a gente vai ter a possibilidade de ficar gravado e assistir aí nas timelines, né? Muito bom, pessoal. Hoje a gente quer falar de um tema, né? Gostaria de falar de um tema com vocês que eu acho assim extremamente importante a gente entender com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de detalhes, como que essas coisas acontecem. Então eu divulguei, né, para quem viu aí no Face, o tema da nossa live hoje é assim: você é a sua cura. E esse, na verdade, é o nome de um livro que eu gosto muito, né? Que é um livro do Deepak Chopra. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Né? Ainda que a gente sempre veja em espelho, esse é um livro, me parece que é o último ainda que ele lançou. Ele já lançou um outro, mas está em inglês, que é o Meta-Human, né? Não sei como que vai ser traduzido aqui no Brasil. Acredito que esse ano deve aparecer essa tradução, porque esse livro já é do ano passado. Mas esse livro aqui, ó, Você é a Sua Cura, do Deepak Chopra, é muito bacana, é muito gostoso de ler o Deepak Chopra, gente. Tudo que a gente puder ler, né, que cair na nossa mão desse autor, leia, porque ele é um cara que realmente tem, sabe, uma capacidade assim de traduzir coisas importantes, coisas novas, posturas de vanguarda dentro de tudo esse movimento que a gente está vivendo, numa linguagem muito bacana, muito fácil, né, até de fácil assimilação. Esse livro mesmo que ele escreveu é um livro legal. Eu acho que é um livro fácil, não é um livro técnico. A gente consegue entender os conceitos que ele escreve de uma forma assim bem bacana. Eu gosto bastante, tá? Então vamos lá, né, falar um pouquinho aí a respeito desse tema que é a mente tendo possibilidade de trazer cura para a nossa vida. Né? Basicamente o que a gente está dizendo é isso, né? Você, a sua cura, é isso. Você é capaz de realizar curas, né? Dentro do seu sistema. E para a gente não ficar só numa afirmação, né? Assim, sei lá, né? Sem embasamento, vai imaginar que vira uma frase de efeito simplesmente, tá? Ah, a sua mente pode curar a sua vida, né? Você pode curar sua vida, que é o nome de um livro da Louise Hay, que na verdade talvez tenha sido assim um dos primeiros livros que apresentou realmente essa ideia de uma forma mais, né, rica, de uma forma mais consistente, de uma forma numa linguagem mais para os nossos dias, para os nossos tempos, tá? Porque a gente sempre teve essa ideia, mas às vezes assim apresentada aqui e ali, sabe, de uma forma mais dispersa, mas a Louise Hay foi uma pessoa que trouxe realmente uma boa contribuição, e ela era uma pessoa muito séria, uma pessoa que tinha um propósito muito definido. Ela lançou esse movimento mesmo, sabe, nos Estados Unidos e depois no mundo. Ela lançou uma editora, né, a Hay House, que hoje ainda existe lá, ela já faleceu, a Louise Hay, mas essa editora se tornou assim uma editora de livros com esses temas
de autores que trabalhavam com essas ideias. Então, muito legal assim a gente, né, ter essa contribuição dela. E o Deepak Chopra, ok, né, pessoal, é uma pessoa que vale a pena a gente acompanhar, como eu disse para vocês. Bom, essa ideia de que a gente pode interferir na nossa cura é uma ideia que a gente precisa avaliar, né? Qual é o embasamento disso? E se a gente for começar a voltar lá no tempo nessas ideias dentro da filosofia e dentro das ideias da medicina, a gente vai encontrar, né, o grande Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates dizia, tinha um conceito lá na Grécia Antiga, que dizia assim, que a gente tinha, ele chamou inclusive lá no grego, né, é a vis medicatrix naturae. Ou seja, a gente tem internamente uma via natural de cura no nosso corpo. E hoje a gente até tem esse reconhecimento de que isso existe através de outras informações. Então a medicina nos fala que o nosso corpo ele funciona num sistema que a todo momento busca encontrar o seu equilíbrio. Então essa busca por manter o equilíbrio sempre, né, a gente conhece isso na ciência como homeostase. Então, o tempo inteiro, o nosso corpo tenta encontrar a melhor forma de equilíbrio para se manter naquilo que seria a saúde, de ser saudável, não é? E a gente reconhece isso, tá? Em alguns aspectos bem básicos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, que o nosso corpo, qual que é a temperatura, né, ideal para a gente estar num estado saudável? Colocar 36,5 graus centígrados. Se a gente tem uma elevação nessa temperatura, ou seja, o corpo saiu daquele equilíbrio e ele está buscando reencontrar outras formas de entrar em equilíbrio. E por que a gente sai do equilíbrio? Não é? Por que a gente faz uma febre, por exemplo, numa elevação de temperatura? É o corpo tentando fazer uma reação de defesa. Tá? Então, a febre acontece quando o corpo, por algum motivo, é atacado ou por algum motivo sai do seu equilíbrio. Então, quando tem uma bactéria ou um vírus, né? Olha só o que a gente está vivendo. O que é a febre? É o corpo elevando a sua temperatura para que, através disso, ele consiga atacar esses invasores. Então, numa elevação de temperatura, uma série de reações biológicas, fisiológicas, imunológicas começam a acontecer no nosso corpo para que então a defesa imunológica seja ativada e ela se torne mais efetiva, mais eficiente para lidar com essa invasão microbiana do nosso corpo. Então aí o corpo saiu daquele momento de equilíbrio, né? Elevou a temperatura, que não é o natural dele, mas elevou a temperatura para realizar uma ação e voltar para o equilíbrio. O tempo todo é essa tentativa. Nosso corpo está programado, isso é uma herança biológica, é uma herança evolutiva da vida no nosso planeta. Nós somos herdeiros dessa conquista biológica e evolutiva. Esses mecanismos foram sendo construídos, testados, sabe, aperfeiçoados durante a evolução biológica no nosso planeta. E hoje a gente tem isso, a gente herdou isso de uma forma, né? Você não precisa ficar pensando em fazer uma febre porque seu corpo está sendo invadido por bactérias ou vírus. Isso é automatizado, isso é uma sabedoria que o seu corpo tem internamente. Você não precisa pensar nisso para essa reação acontecer. A mesma coisa quando a gente corta o dedo, né? Quando a gente corta o dedo, o que acontece? O corpo vai reagir, ele vai fazer um movimento para que aconteça o quê? Uma cicatrização, para que aquilo volte ao estado natural. Essa é a via natural de cura que o Hipócrates falava desde tanto tempo lá atrás que o nosso corpo possui. Então, o tempo todo a gente tem uma sabedoria do corpo, uma sabedoria biológica, em que o nosso corpo está sempre tentando encontrar o melhor jeito de permanecer em
equilíbrio. E significa assim, quando a gente está diante de um momento de desequilíbrio, em que a gente adoece, que a gente sai desse equilíbrio ideal, o corpo vai fazer esse movimento de volta, ele vai tentar fazer esse movimento de volta. Muito bom. Então aí a gente fica pensando assim, mas por que então a gente adoece e não se cura sempre? Por que a gente adoece e continua doente? A gente continua com enfermidades crônicas, por exemplo. Porque, meus amigos, de alguma forma a gente está criando obstáculos para que essa cura aconteça, para que esse reequilíbrio aconteça. Então, tá aí, né, a questão toda de que essa via natural de cura do corpo, ela existe e ela naturalmente é ativada, mas por N fatores, e aí a gente vai colocar estilo de vida, fatores emocionais que querem manter o desequilíbrio, porque com a nossa mente a gente pode desequilibrar e sustentar um desequilíbrio, e isso vai então dificultar a ação dessa via natural de cura. O mecanismo de volta à saúde vai ser obstaculizado, a gente não vai conseguir deixar ele funcionar naturalmente. Então, através do estilo de vida, de uma alimentação errada, de hábitos de vida errados, de formas de pensar e reagir emocionalmente errados, intencionalmente errados, a gente vai gerando então esses obstáculos. O corpo não consegue fazer essa volta para o reequilíbrio. E aí a gente vê então instalada algumas doenças crônicas, inclusive, tá? Obviamente que nem tudo é tão simples assim. Então a gente tem uma série de fatores envolvidos aí. Mas as doenças não são também determinadas geneticamente? Então beleza, né? Já tive a oportunidade de falar isso uma outra live, mostrando que mesmo aquelas informações genéticas que predispõem a uma enfermidade, elas só são ativadas dependendo das circunstâncias e das escolhas que eu estou fazendo nesse momento da minha vida. A informação, a predisposição que eu trago nos meus genes para determinadas enfermidades, que isso posso receber, herdado familiarmente, não é uma fatalidade. A gente vai expressar isso ou não dependendo do comportamento, do estilo de vida. Aí a gente entra no estudo, né, do que a gente chama e conhece hoje de epigenética, que é um estudo fascinante, maravilhoso, assim, é o futuro, pessoal. Acreditem nisso. Hoje muitas coisas estão sendo pesquisadas, os autores estão lançando livros, títulos novos, falando disso, mostrando essa realidade de que é o comportamento, as escolhas, os fatores externos que vão fazer com que as informações dos nossos genes sejam expressadas e ativadas ou não. Então, a gente não está fatalmente nas mãos, vamos dizer assim, simplesmente dos nossos genes. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente está vivendo aqui, pode estar influenciando e muito na maneira como as coisas vão acontecer na nossa vida, mesmo diante daquele patrimônio genético que a gente traz, tá? Muito bom, então aí eu fico perguntando, né, e perguntaria para vocês, então será que a mente é capaz de curar? Né? O livro do Deepak Chopra diz assim, você é a sua cura. Bacana, então você é a sua cura, ele está querendo dizer assim, que nós determinamos a maneira como a gente fica doente e a maneira como a gente pode se curar, tá? É o mesmo caminho, né? É o mesmo raciocínio, porque se eu sou a minha cura, é porque eu sou capaz de curar os desequilíbrios que eu também causei, tá? É o mesmo raciocínio, é o mesmo caminho, né? Então, hoje a gente sabe, né, e consegue entender de uma forma muito mais clara a ação mais consciente da nossa mente, né? Aquilo que os estudiosos chamam de consciência. Então, nós, seres humanos, nós temos uma consciência, a gente é capaz de saber que nós somos um ser existente, que nós existimos.
A gente tem consciência daquilo que eu estou escolhendo, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. Eu posso ter essa consciência. Talvez nem todos os momentos da minha vida eu tenha, mas em muitos momentos eu tenho essa possibilidade, tá? Então, quando a gente fala assim que nós somos seres conscientes, isso não quer dizer simplesmente assim, eu sou consciente quando eu não estou dormindo, sou consciente quando eu não estou num processo de coma, né? Quando eu estou acordado, eu estou consciente. Ok, isso é um estado de consciência, tá? Mas a gente pode ter um aumento de consciência quando a gente então é capaz de realmente saber o que está acontecendo com a gente em cada momento. Isso é consciência. Então, quando eu paro e faço uma avaliação interna de como eu estou nesse momento, estou me sentindo bem, tenho algum desconforto físico, tenho alguma dor no meu corpo, estou passando por algum momento de uma enfermidade, o que eu estou sentindo agora? O que está acontecendo comigo agora? Então, isso é um momento de consciência, tá? Então, a consciência não é só não estar dormindo, né? Consciência é você estar presente, saber o que está acontecendo com você e saber interpretar esses sinais, os sintomas, as questões que estão acontecendo à sua volta, o seu aspecto emocional. E olha só o quanto isso não é tão simples assim, não é? Porque muitas vezes a gente... Ontem teve uma pergunta super interessante na live, né, que a gente estava falando, e uma pessoa perguntou assim, eu estava falando sobre medo, né, e a pessoa diz assim, e aquelas pessoas que não têm medo de nada? E aí isso me fez pensar, e eu respondi isso para ela, né, e eu disse assim, olha, não existe uma pessoa que não tem medo de nada. Talvez essa pessoa que afirme que não tem medo de nada, ela não esteja consciente de que ela pode ter medo de alguma coisa em algum momento. Ela tem tanto medo de olhar para o medo que então para ela é mais fácil dizer que ela não tem medo, não é? É a mesma coisa quando a gente fala de raiva, né? Às vezes a gente conversa com pessoas ali nos atendimentos terapêuticos e eu faço essa pergunta assim, em que momento você sente raiva? Eu falo assim, não, eu não sinto raiva nunca. Então aquilo me faz pensar, com certeza essa pessoa não consegue identificar essa emoção de raiva. Essa emoção de raiva está tão lá embaixo, está tão acobertada, está tão escondida, ou tão direcionada para dentro dela mesmo, que ela não consegue ter uma expressão dessa raiva para fora. Não estou dizendo que a gente tem que sair brigando enraivecidamente com todo mundo, mas fingir que não tem raiva ou anestesiar as emoções de medo, de raiva, as emoções que a gente diz que não quer sentir, isso também é um processo ruim, negativo, prejudicial para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio e uma falta de consciência, né? Porque na verdade eu sinto medo sim, mas eu não quero nem olhar para esse medo, eu quero fingir que ele não existe, eu vou pondo ele cada vez mais lá para trás, lá no nosso lado sombra, né? Então a psicologia estuda muito bem essa questão e é um tema tão fascinante estudar, né, essa questão do lado sombra que nós temos, que o ser humano possui. Então veja bem, meus amigos, quando a gente é capaz de reconhecer o que nós estamos passando, vivendo, sentindo, e conseguimos dar um significado para isso, né? A gente consegue, sabe, fazer uma leitura disso. Não é só falar assim, ok, tenho medo. Não, mas de onde vem esse medo? Como ele se expressa? Por que que ele se expressa? Como que eu vou ser capaz de lidar com ele? Como que eu aceito isso? Então, isso é lançar consciência e não simplesmente, né, fingir que nada está acontecendo, ou só dizer assim, eu tenho medo, eu tenho raiva. A gente tem que fazer uma leitura um pouquinho mais profunda a respeito disso. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente entra muito nos pilotos automáticos da nossa vida. E talvez esse tenha sido assim essa parada toda que a gente teve que fazer, meus amigos, pode servir ainda para que a gente faça essa avaliação, essa reflexão. Por onde é que nós estávamos indo, né? Porque a gente estava tendo comportamentos tão automáticos, tão automatizados,
tão inconscientes em termos de emoção, de comportamento, de hábitos, que a gente nem percebia o que a gente estava fazendo, né? Então, muitas vezes, assim, um comportamento super inconsciente ou que revela falta de consciência seria assim: eu estou com fome, deixa eu ver o que eu vou comer. Então, eu vou comer a primeira coisa que tiver na geladeira. Vou comer a primeira coisa que eu conseguir pegar na minha mão e matar a minha fome. Então, muitas vezes a gente comia sem saber o que a gente estava comendo. Sem saber se realmente, sabe, era fome de verdade, né? Só para não perder os comentários, né? A Silvinha Gonçalves está dizendo assim, olha, guardar esses sentimentos é perigoso, a gente precisa expressar com equilíbrio. Concordo totalmente, né, Silvinha? Porque senão a gente vai negar ou reprimir sentimentos. Tudo que a gente nega e reprime vai para algum lugar e isso vai aparecer em algum momento, tá? Vamos falar disso numa live aí na semana que vem, vamos falar sobre o lado sombra, como que a gente faz esse mecanismo de jogar tudo lá atrás para fingir que não tem e como que isso é tão prejudicial e o que a gente pode fazer para lidar com isso. Vamos lidar com esse tema aí numa outra live, tá? A Cris Ventura também está aqui, né? E está dizendo assim, seria a gente se permitir a consciência da cura, né? Então é isso mesmo, Cris. A gente, para usar a consciência num caminho de cura, a gente precisa usar essa consciência para entender como que nós ficamos doentes. Então a gente vai chegar lá no fim da nossa live nessa conclusão, tá? Mas é bem mesmo por aí, tá? A Silvinha ainda está dizendo assim, a pessoa que tem dificuldade de chorar, então, muitas vezes essa pessoa não consegue se permitir esse mecanismo que o choro, na verdade, ele tem que ser visto de diversas formas, né? Não tem um único tipo de choro. Tem o choro do acúmulo emocional, né? Da panela que ferve, a gente tem que dar uma vazão para que aquilo não exploda. Então o choro, em alguns momentos, pode trazer esse alívio emocional, dessa pressão emocional. Pode ser um choro de uma alegria, mas pode ser o choro de uma revolta, pode ser o choro, né, de raiva. Tem gente que com raiva chora. Então precisa entender bem isso daí. Mas muitas pessoas fazem a seguinte relação, que chorar é expressar uma vulnerabilidade, é expressar uma fraqueza. E muita gente, então, não se permite chorar na frente das pessoas, de outras pessoas, tá? Porque acham que isso é um sinal de fraqueza, de demonstrar fraqueza, ou a repressão acaba sendo tão grande que a pessoa admite chorar nunca, ou seja, é fraqueza mesmo que ninguém esteja vendo. E aí a pessoa não consegue nunca chorar. Tem um livro muito interessante que chama assim A Linguagem das Lágrimas. E é bem legal, porque o autor faz um estudo exatamente desses diversos tipos de choro, diversas formas de expressar emoções através de lágrimas. Tem várias linguagens aí, né? E, enfim, é um outro tema legal aí pra gente discutir, mas não é o nosso tema principal aqui, tá? Eu estava falando de piloto automático, o quanto o piloto automático, então, gente, revela uma não consciência do que nós estamos fazendo naquele momento, tá? Então é assim, eu estou assistindo televisão, estou lendo o jornal, aí eu vou pegar então, né, pego uma bolacha, eu pego um chocolate e vou comendo. Quando eu vi, eu comi a barra inteira, mas será que eu estava realmente com fome de comer a barra inteira de chocolate? Né? A hora que eu vi, já foi. Então, esse momento de hora que eu vi, já foi, revela que esse processo de ter comido essa barra de chocolate, não vamos nem fazer avaliação, sabe, se era legal ou não ter comido chocolate, se você vai engordar ou não, se isso é nutricionalmente correto ou não, mas o mecanismo com que você fez isso, você poderia ter comido cenoura, palito de cenoura, mas se você comeu inconscientemente, o erro aconteceu da mesma forma, tá? Vamos dizer assim, né? A falta de consciência gera a possibilidade da gente adoecer. Então, quando eu não consigo ter consciência dos mecanismos errados que eu estou fazendo, dos caminhos errados que eu estou seguindo, das escolhas errôneas que eu estou optando em fazer na minha vida, quer seja
em alimentação, quer seja em hábitos errados, quer seja em reações emocionais ruins. Então a falta de consciência vai levar a gente provavelmente para um caminho de adoecimento, tá? Da gente não prestar atenção, por exemplo, em sinais do corpo, né? Então, né, vamos imaginar que eu tô tendo dores lombares, que eu tô tendo dores cervicais, dores no ombro. Isso tudo são sinais, alguma coisa está errada. A dor, ela vem para mostrar que alguma coisa não está sendo legal naquele caminho que você está. Ou é a sua postura, ou é o jeito de você trabalhar, ou é o acúmulo de tensão lá nos ombros, ou é a dificuldade de lidar com determinadas emoções que vai desalinhando a região lombar, né? Principalmente emoções ligadas à sexualidade. Então aí a gente entra, né, num estudo que a gente precisa entender melhor como tudo isso acontece, tá? Então, veja bem que o corpo manda sinais pra gente. Então, quando a gente não dá valor a esses sinais, a esses sintomas, né? Tô com uma dor de cabeça, mas essa dor de cabeça veio da onde? Do nada? Não existe do nada, gente. Tudo tem uma causa, né? Então, é importante a gente falar, tô com uma dor de estômago hoje, o que tem a ver? Foi algo que eu comi? É alguma coisa que está me perturbando? É porque eu tô nervoso demais? Né? Tô com insônia, tô, sabe, com problema renal, tô com dores na articulação, né? E aí cada um vai fazer a leitura das dores que acontecem com você, mas se a gente não der valor a isso, a esses sinais que o corpo está mostrando para você parar e voltar para o equilíbrio, olha só, é a sabedoria do corpo de novo, é a busca pelo equilíbrio, pela homeostase que a gente estudou lá no começo dessa live. Então o corpo dá sinais quando você está indo num caminho que não é o caminho do equilíbrio. Tá? Então a gente precisa repensar que padrões são esses, que hábitos são esses que eu estou tendo que estão me adoecendo. E aí fazer realmente uma revisão consciente, para que a gente tenha a consciência a nosso favor. Então a cura, ela virá, meus amigos, pela consciência. A cura não vem se você não tiver a intenção da cura. A cura não vem se você não enxergar o caminho do qual você se desviou. A cura é voltar para o caminho. E essa volta só vai ser feita se você enxergar que você saiu e que você tem que voltar desse caminho de equilíbrio. Então, precisa de consciência para ter cura. A cura não vai dizer assim, olha, eu estou com dor de cabeça, quero ficar sem dor de cabeça. Quero simplesmente que a minha dor de cabeça suma, vou ficar mentalizando que a minha dor de cabeça suma. Isso não é cura. A cura tem que vir pela compreensão do sintoma, pela compreensão da dor, pela compreensão do desvio que a gente fez do caminho, que seria o ideal, que seria o caminho da saúde, o caminho, sabe, que o nosso corpo sabe. O nosso corpo sabe, ele tem essa sabedoria inata. A gente precisa buscar se conectar com essa sabedoria e a gente conseguir seguir esse caminho do equilíbrio, tá? Então, acho muito interessante, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode usar como ferramenta de trabalho nesse caminho de consciência e cura por exemplo, quando você olha no espelho, né? Você olha no espelho, o que você vê? Você vai ver o reflexo, o reflexo do seu corpo lá no espelho. Se você estiver nu, você vai ver então o seu corpo exatamente como ele é. E tantas pessoas têm dificuldade de olhar para esse reflexo, porque na verdade a gente faz um olhar muito julgador. A gente não faz só um olhar neutro do que a gente está vendo no espelho, a gente faz uma interpretação do que a gente está vendo no espelho, né? Então quando eu olho e estou meio gordinho, eu falo assim, olha, tá vendo como você é horrível? Tá vendo como você tá gordo? Tá vendo como você não se cuida? Tá vendo como você não, né, não tá fazendo nada para emagrecer, se é o caso que você quer emagrecer? Então a gente faz um olhar e a gente faz um julgamento.
uma interpretação que normalmente vai por uma crítica e uma condenação do que a gente vê no espelho, tá? Então, olha só, faz essa reflexão junto aqui, que é uma reflexão que o Deepak Chopra nos apresenta no livro dele. Ele diz assim: quando a gente vê o nosso corpo agora, essa imagem, o seu corpo de agora, de hoje, né, dia 19 de abril de 2020, isso que você está vendo é o produto daquilo que você escolheu lá atrás. Dos pensamentos que você teve ontem, antes de ontem, um mês atrás, há 10 anos atrás, que você vem mantendo. Então, o corpo é o reflexo das escolhas, dos pensamentos que você escolheu lá atrás, desde esse segundo para trás. Então, como será o nosso corpo daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos? Vai depender daquilo que a gente estiver escolhendo agora. As células do nosso corpo, meus amigos, elas reagem àquilo que nós estamos pensando, vibrando, emitindo energeticamente. Então, isso não é mais um papo, sabe, de gente maluca, não. As nossas células, elas realmente respondem fisiologicamente àquilo que nós estamos pensando, sentindo nas nossas emoções. Então, hoje, esse estudo entre a conexão mente-corpo, também já falei disso, mas não tem como não repetir, às vezes, em alguns momentos, né? Às vezes é extremamente importante a gente repetir. Então, o que a gente pensa se reflete bioquimicamente no nosso corpo. As nossas células, elas estão refletindo tudo aquilo que nós estamos pensando e emitindo de emoção e de ideias e de pensamentos no nosso corpo, na nossa mente. O corpo está refletindo isso. Então, se o seu corpo está doente, se você está enfermo, se você tem um desequilíbrio em algum aspecto, tenta fazer essa leitura. Onde está esse desequilíbrio na minha mente? Onde está o desequilíbrio nas ideias, nas emoções que eu estou cultivando dentro de mim? Porque a enfermidade, a doença é isso. É o corpo te mostrando aonde você não está em equilíbrio, que você pode mudar. E se você é capaz de conscientemente enxergar isso e tentar mudar e realizar a mudança, você é capaz de mudar o seu corpo. Você é capaz de mudar a sua mente. Tá? Quantos casos, meus amigos, a gente tem que a medicina não consegue explicar de curas, de remissões espontâneas de um câncer, por exemplo? A gente tem histórias famosas, tem livros escritos sobre isso, não é? Então, mostrando que as pessoas, quando elas mudaram e quiseram mudar e fizeram as mudanças necessárias nesses padrões de pensamento, emoções, alimentação, é tudo, precisa mudar tudo, não é? Quando as pessoas fazem isso e conseguem fazer essa mudança, o corpo se cura. Então é muito impressionante, né? Os relatos belíssimos. Eu quero mostrar um outro livro para vocês então, vai? Já que a gente gosta de embasar aquilo que a gente está falando. Esse livro aqui é um livro recente, é um livro que saiu esse ano, é de 2020, tá? O Joe Dispenza. Joe Dispenza é um nome de muita projeção hoje, tá? Ele é um dos principais autores falando sobre essa história aí, da conexão corpo-mente. Esse livro chama assim, Você é o Placebo. Então, né, o que é o placebo? É a pessoa tomar um produto, né, vamos imaginar um medicamento, um comprimido, imaginando que aquele comprimido vai sarar, vai curar a doença dela, e ela se cura, mas na verdade não tinha remédio nenhum, era uma pílula de farinha, de uma substância inerte, tá? Então, veja bem, se a pessoa faz alguma coisa e ela acredita que aquilo vai curar, ela aciona os mecanismos internos dentro dela para a cura. Tá? Então, esse autor está dizendo assim, você é o placebo, né? O poder de curar a si mesmo. Maravilhoso. Esse livro aqui, ele está no meu projeto aí de futuros cursos, presenciais ou online. Vamos ver como que as coisas vão rolar por aí.
Mas então, esse tema, pessoal, é espetacular, né? O quanto a gente é capaz de mudar a nossa fisiologia, o quanto a gente é capaz de mudar realmente a forma do nosso corpo funcionar para a saúde ou para a doença. Então aí a gente tem que escolher, né? A Erika Konda está lembrando, né, um documentário que tem na Netflix, que é o Heal, H-E-A-L, e mostrando sobre o poder da mente. É um documentário muito bom, muito bem feito, eu tive a oportunidade de assistir também. Eles lançaram inclusive um livro agora, tá? É um livro, não é muito volumoso não, eu acabei não comprando porque achei que, enfim, seria repetir o documentário e dei uma folhadinha no livro, achei que é muito bom, né? O tema é super interessante, mas, enfim, acabei não comprando. Mas eles lançaram esse livro já também, mostrando exatamente isso, né? Heal significa cura, curar, né, do inglês. Então, e lá mostra realmente pacientes que se curaram, inclusive uma paciente com câncer. Então, é muito interessante, é muito, sabe, assim, instigante a gente ler esses relatos de remissões de doenças, né, a partir de mudanças na mente desses pacientes, tá? Então, olha só, para que a gente consiga ser a nossa própria cura, como é a proposta do título dessa live, eu acho que a gente precisa, sim, então, lançar mão de uma honestidade emocional muito grande, da gente realmente desejar trilhar esse caminho. Então, sabe, não pode ser uma coisa assim de que você quer fazer um atalho, de que você quer dar uma engambelada ali nas leis, no universo, em Deus, e querer que as coisas aconteçam a seu favor sem que você tenha que fazer a sua parte, né? Se você quer uma cura em qualquer nível, em qualquer aspecto que seja, né? Não vamos entrar também em muitos outros detalhes aqui, mas você tem que partir para esse caminho da consciência, meus amigos. A gente só vai conseguir cura em qualquer nível se a gente estiver disposto a buscar o caminho da consciência. Buscar o caminho de estar consciente, de estar pleno em cada momento que você esteja fazendo. Então, se você está aqui assistindo essa live, você está aqui assistindo essa live. Não fica olhando lá no livro, no relógio, na televisão, no jornal do cachorro. Se você está aqui totalmente pleno. Se você está comendo, esteja pleno, 100% presente quando você está comendo. Se você está conversando com alguém, esteja 100% presente na conversa. Escute o que a pessoa está te falando, ofereça a sua presença ali. E não fique, né, fazendo tantas outras coisas durante uma conversa que às vezes pode ser tão importante. Então, estar consciente é isso, é estar presente. E aí não tem como não falar da meditação, não é? Quer ferramenta mais importante para você desenvolver o seu nível de consciência do que a meditação? Porque meditação tem vários aspectos, não é? A gente tem as meditações daquele momento formal, que você está ali, você vai sentar, né? A gente vai fazer daqui a pouquinho uma meditação formal, ou seja, uma meditação com uma técnica, uma meditação que você que você está fazendo para fazer seu momento de meditação naquele momento. Mas existem as meditações informais. Você pode levar uma qualidade de meditação para aquilo que você estiver fazendo no seu dia. Então, se você está lavando a pia da louça, você pode estar 100% presente ali. E olha que a gente está tendo a oportunidade de fazer esses testes, hein? 100% de oportunidade ali de estar totalmente presente lavando aquela louça. Se eu estou lavando a roupa, estou lavando a roupa. Se eu estou limpando a casa, estou limpando a casa. Se estou fazendo comida, estou fazendo comida. Se eu estou assistindo uma live, estou assistindo uma live, né? A Patrícia Rodrigues, né, ela tá lembrando aqui, ó, lembra quando você deu o exercício de comer a uva passa e sentir o momento. Então, Patrícia, é exatamente isso daí. Esse é um exercício muito clássico, né, de comer a uva passa, com total presença e atenção, é um exercício de mindfulness. Mindfulness é essa variante de meditação, né, essa possibilidade da gente meditar estando totalmente presente naquilo que você está fazendo. Então, ter um dia
com momentos de mindfulness, com momentos de atenção plena, com momentos de estar totalmente presente ali, onde você estiver, fazendo o que você estiver. Então, estou colocando água nas plantas. Se eu estou 100% presente ali, sem devagar, aquele é um momento de meditação informal, tá? Se eu estou, né, dando um abraço em quem eu posso dar esse abraço, que é com quem está convivendo com você dentro da sua casa, ali é aquele momento de sentir totalmente presente naquele abraço, naquele momento ali. Se você está abraçando e pensando que, nossa, vai começar agora o programa tal na televisão, você perdeu aquele momento, né? Então, presença, estado de presença e consciência são coisas muito próximas, muito ligadas, e a gente vai, então, né, buscar esse caminho, porque se a gente quer qualquer tipo de cura na nossa vida, ela precisa ser consciente, tá? Se eu corto um dedo e o meu corpo vai e faz uma cicatrização sem que eu precise estar consciente, mandando desejo, mandando vibrações para que o meu dedo cicatrize, isso é um processo que a sabedoria do meu corpo é capaz de fazer, bacana. Mas tem momentos em que determinadas enfermidades, determinados desequilíbrios que foram causados pela nossa inconsciência, então para eles serem revertidos, eu preciso fazer o caminho de enxergar com consciência onde é que eu saí do prumo, onde é que, sabe, eu comecei a criar essa enfermidade. E aí eu consigo, então, buscar as escolhas para eu voltar para o meu reequilíbrio. Tudo dentro do caminho de cada um, da possibilidade de cada um, né? Às vezes existem coisas que, enfim, né, estão instaladas ali, a gente não é capaz de dizer se a gente é capaz de curar tudo, porque a gente não conhece todos esses caminhos, né? Mas muito interessante os relatos, tá, dessas obras, desses pacientes que relatam curas incríveis, né, a partir do exercício de consciência e da mente, né? A Lourdinha Girardi está dizendo assim, que o seu cérebro saiba onde os seus pés estão nos levando, né? Perfeito, Lourdinha. É isso aí, porque às vezes a nossa mente está andando para cá, nossos pés estão mandando para lá, e a gente entra num descompasso, numa doideira, fica tudo muito doido, muito maluco, né? E a Adriana Cristina Marques está dizendo assim, e quando esse momento não é recíproco? Me fala mais, Adriana, não sei se eu entendi sua pergunta, né? Que momento que é que você está falando? Me escreve aí que a gente tenta comentar também, tá? Então, só para finalizar, antes da gente fazer a nossa meditação de hoje mesmo, meditação é isso, né, pessoal? Meditação é esse caminho de consciência. Então, hoje a gente vai buscar, justamente nessa meditação que a gente vai fazer, esse caminho, essa possibilidade de estar mais conscientes. Isso vai passar por várias possibilidades, né? Desde consciência no corpo, consciência na respiração, consciência no momento presente, consciência de que você está consciente, tá? Então, tem material muito rico sobre isso, né? E vamos lá, vamos fazer a nossa meditação. Quero mostrar a última vez para quem não pegou desde o começo nessa live. Olha, esse aqui é o livro do Deepak Chopra, Você é a Sua Cura, em que ele fala sobre tantos aspectos importantes aí do que a gente está comentando. É uma leitura que vale a pena a gente fazer, tá bom? Então, vamos lá, né? Queria propor para vocês, para a gente finalizar essa nossa live, uma meditação de consciência, para a gente expandir a nossa consciência. Vamos lá? Vamos fazer? Então, veja só. Vamos ficar bem confortável na nossa cadeira. Deixa eu pegar meus petrechos aqui. A gente vai sentar com a coluna mais reta. Então, olha só, se a proposta dessa meditação é fazer uma meditação de consciência, tenta se isolar um pouquinho nesse momento, tá? Tenta buscar um momento aí de recolhimento, de mais silêncio,
Se tiver que fechar a porta de onde você está, né, faz isso também, para a gente conseguir realmente, sabe, esse acesso à consciência, tá bom? Deixa a sua coluna mais reta e vou convidar para que a gente possa fechar os nossos olhos. De olhos fechados, a primeira coisa que eu gostaria que você buscasse é ter consciência da posição do seu corpo. Mesmo de olhos fechados, então você não vai estar enxergando mais o seu corpo, mas você tem as referências espaciais dele. Se você está com os pés no chão, que tipo de apoios você tem na cadeira, onde você está. Até mesmo de localização espacial, né? Você está dentro da sua casa, dentro da sua sala, enfim, de que ambiente você está, onde você está. Tenha consciência disso nesse primeiro momento. E vai trazendo cada vez mais a consciência para as sensações do seu corpo. Se tiver alguma tensão em alguma região do seu corpo, você pode buscar aliviar essa tensão, soltar essa tensão. Movimentar o seu corpo rapidamente, assim, para que se ajeite de uma forma melhor, mais confortável. E comece agora a trazer a atenção mais especificamente para a sua respiração. A respiração é uma incrível ferramenta de consciência do momento presente. Então acompanhe o ar entrando e o ar saindo das suas narinas. Perceba e esteja presente na sua respiração. Esteja consciente da sua respiração. Quando você inspira, você está consciente que o ar está entrando. Quando você expira, você está consciente de que o ar está saindo do seu corpo. E a respiração é algo tão dinâmico, né? Ela acontece nesse fluxo do tempo. Então, cada vez que você inspira, você está nesse tempo da inspiração. Cada vez que você expira, você já está no próximo segundo em que você está expirando. Então, estar consciente de respiração, de cada momento da sua respiração, é estar consciente de estar no momento presente. Eu não estou lembrando de nada do passado, não estou projetando nada no futuro. Eu estou presente, agora, acompanhando a minha respiração de agora, o momento de agora. Mantenha esse fluxo de consciência. Deixa que ele acompanhe o fluxo da respiração. E ao mesmo tempo que ele acompanhe esse fluxo de consciência, o fluxo do tempo. Tudo junto. Consciência, respiração, momento presente. Cada inspirada em cada expirada. Eu me reconheço totalmente aqui. E vamos ficar um minuto em silêncio, cultivando essa grande experiência de estarmos conscientes de nós mesmos a cada respiração.
Mantenha seus olhos fechados. Mantenha ainda a sua observação da respiração. E vamos aproveitar então para a gente fazer ainda mais um último momento nessa meditação. É a meditação de estarmos conscientes de quem nós somos. A meditação de estarmos conscientes das escolhas que nós estamos fazendo. Escolhas que constroem a nossa vida. Estarmos conscientes no momento presente das escolhas que nós fizemos no passado. Então não é para você ir para o passado. Você mantém a consciência presente, mas reconhece as escolhas que você tem feito no seu passado. Tudo que você vive hoje são as escolhas que você fez lá atrás. Entenda isso. Esteja consciente disso. Mas na consciência do momento presente, entenda que você pode escolher diferente. Que você pode construir um futuro diferente. Para você, para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Consciência nas suas escolhas. Você é a sua cura. A partir do momento que você escolhe estar consciente. Faça uma respiração bem profunda. Bem devagarzinho vai movimentando os pés, vai movimentando as mãos. E conscientemente você escolhe abrir os olhos novamente. Muito bom. Ótimo, pessoal. Dá uma movimentadinha, veja como que está o seu corpo. Consciência continua agora, né, até o pós-meditação, para ver como você está reconhecendo as sensações desse momento, que você terminou de fazer uma breve meditação, tá? Dá uma respirada. Teresa Pagliotto tá chegando agora, dizendo que perdeu, mas assiste depois, Teresa, tá? Fica na linha do tempo aí do perfil, né, do Facebook. Assiste que é um tema bem legal. Então, pessoal, é isso, né? Comenta aí, vamos ver como a gente se sentiu aí nessa meditação. A Silvinha Gonçalves já está dizendo assim, que delícia de meditação, né? Bastante tranquilidade, relaxamento. Eu acredito também. A tensão, sabe? A tensão, a dor, ela vem pela falta de consciência. Quando a gente está de verdade consciente, a gente está alinhado com esses mecanismos de cura, de mecanismos de equilíbrio do nosso corpo. Então, a sensação é boa, a sensação é de paz, a sensação é, sabe, de centramento. Né? Isso aí que você falou, tranquilidade, relaxamento. Quando a gente está consciente do momento que a gente está vivendo, a sensação tem que ser boa, né? Vai ser boa, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se alguém quiser ainda comentar um pouquinho, a gente tem mais aí 2, 3 minutinhos para a gente estar encerrando, tá? Cidinha Monteiro está aqui. Tudo bem, Cidinha? Que legal, um prazer ter você junto com a gente, né?
Ela tá dizendo assim que a gata dela fez junto, né, o tempo todo. Os felinos são uns bichos danados, viu? Eles têm uma sensibilidade, né, muito apurada, sabe? A Lúcia Lordella, eu peguei na metade, gostei muito. Assiste inteira depois, Lúcia, é isso mesmo. A minha vizinha, né, a Elza Iano, tá dizendo que, né, paz, gratidão, que legal. Cris Ventura, né, paz, tranquilidade. A Adriana Cristina Marques estava precisando muito, obrigado. É isso aí, Adriana. Acompanhe as lives que a gente está sempre fazendo, né, essas meditações. A auxiliadora está aqui, né, agradecendo, que legal. A Ivone Crivellaro, um beijo, Ivone, para você também. Sempre está acompanhando as lives, né? E então é isso, pessoal. Hoje a gente fez a live às 18 horas, né? Até dando uma testadinha aí nesse horário para fim de semana, né? Mas a gente vai voltar no horário das 20h30 aqui no Facebook, tá? Durante a semana, ok? E a gente está com o plano, gente, não de fazer lives todos os dias, mas ao menos 3 vezes na semana, tá? Então hoje é domingo, amanhã a gente não vai ter live, ok? Aqui no Face. Na terça, que é um feriado, né? 21 de abril, a gente vai fazer uma live. Então vamos tentar aí, né? Um dia sim, um dia não, e vamos, né, lidando aí com essas possibilidades de estarmos juntos virtualmente, tá bom? A Patrícia está dizendo que o Tonico também adora meditar, deve ser o gato dela, né? A Lourdinha Girardi é um assunto que mexe com a nossa consciência, para a gente lembrar das nossas escolhas anteriores, né? É isso mesmo, viu? A Simone, a minha esposa, está dizendo que a Kali está assistindo. A Kali é a nossa cachorrinha, né? Ela é uma fofa. A Kali está sempre aí. Ela adora assistir filminho no celular, impressionante, viu? A Maria Aparecida Pagliotto, eu estava precisando. Então é isso aí, gente. Meditação é uma grande ferramenta de consciência. Então, vamos ficar com essa mensagem hoje, né? Que a gente precisa muito, muito, muito de consciência nas nossas vidas, tá bom? Então, fiquem com Deus, um ótimo fim de domingo aí para todos. Amanhã a gente não tem live, tá bom? Mas na terça, no feriado, a gente está de volta 20h30. Vamos ver o tema aí, né? De repente a gente fala um pouquinho sobre o lado sombra, né? Foi uma das coisas que apareceu aqui, tá bom? Então, um abraço, gente. Um ótimo fim de domingo. Gratidão para todos. Até a próxima.